Eu queria que você procurasse, por gentileza, Mateus, capítulo de número 17, nós leremos a partir do versículo 24. Então eu quero externar minha gratidão a Jesus pela vida do meu amigo, pastor Lindomar. Nós temos uma amizade de longas datas, e eu vinha para cá pensando comigo, na importância da vida do pastor Lindomar para a minha vida, para a minha família, o quanto ele nos faz bem, o quanto é bom ter a sua amizade, e pensando comigo nesse rebanho lindo que Deus lhe confiou. Eu sei que vocês o amam muito esta família, e é um presente que Deus deu a vocês, ter o pastor Lindomar como vosso pastor. Ele não está aqui, mas essas palavras que eu digo do fundo do meu coração. Essa igreja é uma igreja privilegiada em ter o pastor Lindomar, pastora Vilcelene, como pastores desta igreja. Eu quero glorificar a Jesus pela vida dele, a vida da sua família. Agradecer a Deus pela vida do evangelista Mateus, que é o seu genro, sua esposa, sua família. Muito obrigado pelo carinho, Deus abençoe você. Os obreiros, que são nossos irmãos, amigos, que sempre nos recebem com tanto amor nesta casa, muito obrigado, Deus abençoe vocês. E a todos vocês que vieram cultuar Jesus, você que nos acompanha através das redes sociais, que a mão de Deus esteja estendida sobre vocês. Os irmãos encontraram o texto? Então nós vamos ler a partir do versículo de número 24. Esse texto me veio no coração para que eu pudesse falar com vocês, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco. É algo que vocês já conhecem mesmo, os irmãos já sabem, mas apenas nós vamos lembrar algumas coisas que estão aqui inseridos no texto sagrado. Tá bom, queridos? Vamos então ver aqui o que o texto nos diz. Capítulo 17, versículo 24 a seguir. Tendo eles chegado a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e lhes perguntaram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, perguntando: que te parece, Simão? De quem cobra os reis da terra imposto ou tributos? Dos seus filhos ou dos alheios? Quando ele respondeu: dos alheios, disse-lhe Jesus: logo são isentos filhos. Mas para que não o escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol. Diga comigo: lança o anzol. Do jeito que você falou, você desanimou esse irmão perto de você. Fala com mais vida: lança o anzol. Agora fala para ele ficar mais animado ainda: tira o primeiro peixe que subir. Para ele ter uma semana assim bem caprichada, bem animada. Fale mais alto: tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Repita: toma-o e dá-lhe por mim e por ti. Você diz um amém pela escritura sagrada, pelas palavras? Deus abençoe os irmãos. Por gentileza, tome os vossos assentos. Meus queridos irmãos, é-nos dado esta oportunidade e nos confiado esse altar para que nós possamos transmitir a mensagem de Deus aos vossos corações. E nós faremos isso hoje, uma vez mais, com muito temor ao Senhor e tremor diante desse Deus que é grande e poderoso, e muito respeito também à noiva do Cordeiro que está aqui e aqueles que nos acompanham através da internet. Eu espero, sempre utilizo essa frase, que eu seja um instrumento de Deus para abençoar vidas, e que eu possa ser esta noite aqui um instrumento de Deus
para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, a sua semana, a sua família, e todos nós sairmos daqui agraciados pelo poder de Jesus. A mensagem que o Senhor testificou o meu coração para comentar com os irmãos essa noite é uma mensagem muito simples, não simplória, mas muito simples. Essa é uma palavra muito conhecida de todos nós, muito comentada, muito pregada, que é o texto de Mateus, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 24. Quando você observa o capítulo de número 17 de Mateus, escrito por Mateus, nós temos aqui a transfiguração. Nos primeiros versículos do texto, vai nos mostrar a transfiguração. O capítulo de número 17, versículos de número 4, o texto diz que Pedro está tão feliz, está tão contente, tão satisfeito com a transfiguração, que ele chega até a pedir Jesus para ficar por ali mesmo. Ele já queria ficar por ali, no monte da transfiguração, porque o gozo, a alegria, a glória era tamanha, a presença de Deus tão real, tão forte, que o apóstolo São Pedro chega a dizer: vamos ficar por aqui mesmo, vamos fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias, uma para o Senhor. Ele não disse uma para ele, mas certamente pensando em ficar na tenda de Jesus. Mas o texto nos mostra uma sequência, a partir do versículo de número 14, nós vamos ver algumas razões que Cristo não atende esse pedido do apóstolo São Pedro. A Bíblia, ela tem mais não do que sim, e muitas vezes nós queremos mais sim do que não. Você, observando do capítulo de número 17 até o versículo de número 13, você não vai ver Jesus responder esse pedido do apóstolo São Pedro, que era ficar aqui, no monte da transfiguração. Aí você fica perguntando, mas por que, se o pedido de Pedro era um pedido tão importante, tão bom? Claro que sim, quem é que não queria ficar para sempre com Jesus, em cima de um monte como esse, um momento de glória, um momento de presença, um momento em que Pedro está tendo uma das grandes experiências da sua vida, juntamente com João, Tiago, mas ele não é atendido. Por quê? Porque na verdade Jesus, ele não tinha ainda completado o que ele veio realizar na face dessa terra. Quando você observa o capítulo de número 17, versículo de número 14, no sopé desse monte, que é chamado Monte da Transfiguração, nós temos já um problema. E qual o problema? Nós temos um pai aflito, um pai em desespero, um pai que estava no meio da multidão, um pai que estava juntamente com parte dos seus apóstolos que não tinham subido para o monte, e nós temos aqui também no sopé desse monte os religiosos. E por que não dizer alguns curiosos críticos que estavam aqui criticando os apóstolos do Senhor, porque eles não estavam conseguindo realizar aquela obra que precisava ser realizada. Esse pai traz esse filho que estava muitas vezes passando no vale da sombra da morte. O adversário lançava esse rapaz, às vezes na água, às vezes no fogo, no chão, e certamente podemos conjecturar que esse rapaz era um moço que estava todo ferido, todo queimado, todo machucado, e esse pai aflito, desesperado, traz esse rapaz para que Jesus pudesse resolver esse problema. Nós vamos bater um pouco nessa tecla esta noite acerca de resoluções de problemas, porque o nosso Deus é aquele que resolve as nossas causas. Então você percebe que esse pai, ele vem buscando uma solução. Qual a solução que esse pai queria? A libertação desse filho. Ele não encontra nos religiosos,
ele não encontra em parte dos apóstolos do Senhor, ele não encontra na multidão. Esse pai só vai ter resolução, só vai ter saída, cura do seu filho, quando Jesus desce do monte. Uma das razões que Cristo não fica aqui, porque Jesus não tinha ido ainda à cruz. Essa é uma das razões que Jesus não atendeu o apóstolo São Pedro. Jesus não tinha ido ainda à cruz. Segundo, Jesus ainda tinha algumas obras para realizar. Então ele não atende o apóstolo São Pedro ficando em cima desse monte, mas ele desce. E o texto nos mostra isso. Jesus descendo do monte e chegando aqui no sopé desse monte, Jesus, ele defendendo os seus seguidores, você vai encontrar isto. Jesus defende os seus discípulos, Jesus repreende os religiosos, e Jesus cura este pai, ou aliás, cura este filho, porque também curando o filho, estava curando os traumas do pai. Porque quando alguém na família sofre, não é só um que sofre, sofre todo mundo. Eu sei que eu falo com gente, estou pregando para famílias, pessoas que passam por aflições e não tem ninguém nesta vida que está isento disso. A própria Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, e nós passamos por aflições, como ele mesmo disse: vocês passarão pelas aflições, mas ele passou e venceu, e se ele venceu, nele nós venceremos todas as aflições, porque ele é conosco. Então nós temos aqui a libertação desse rapaz, nós temos aqui a explicação, como libertar, como curar, como transformar, como mudar. Jesus explica isso para seus apóstolos, Jesus defende eles aqui, e esse pai volta para sua casa em paz. E esse pai volta para sua casa com esse problema resolvido. Esse menino agora não tinha mais problema, esse menino agora não tinha mais enfermidade, essa doença tinha saído, esse mal tinha saído, estava resolvido o problema. O pai também agora tranquilo, em paz, que é o que eu espero que todos nós possamos voltar para nossa casa em paz nessa noite. Que Jesus possa fazer coisas maravilhosas aqui e trazer grandes respostas para as nossas vidas. Mas na sequência do texto, embora a Bíblia não esteja em ordem cronológica, nós sabemos disso, mas nós temos no versículo de número 24, do capítulo de número 17, algo interessante, e eu gostaria de meditar um pouco com vocês, nesse versículo 24 ao versículo de número 27 do texto sagrado de Mateus, capítulo de número 17. Jesus, o nosso bom mestre, o nosso Salvador, ele, já comentamos isso em alguns lugares, talvez tenha comentado isso aqui, porque todas as vezes que você vai falar de Jesus, você volta na sua história, você volta no seu nascimento, você volta no seu sofrimento, você fala da sua morte, você fala da sua ressurreição. É uma história muito repetitiva, mas que é gloriosa você estar falando sobre Jesus. Eu sempre digo que falar de Jesus é falar de um assunto que não envelhece. Como é gostoso você falar de Jesus. Há poucos dias eu estava num culto de ensino, ouvindo o meu presidente ensinar, e ele começou a falar sobre a ressurreição, sobre a morte e ressurreição de Jesus. De repente eu comecei a chorar e a pensar como essa história me encanta, como essa história mexe comigo, a história do meu mestre, a história do meu Salvador, a história daquele que morreu por mim, mas que ao terceiro dia ressuscitou como primícia dos que dormem. Então a gente volta na história de Cristo, quando Cristo é rejeitado. Isaías diz que ele foi o mais rejeitado entre os homens, homem de dor, que sabe que experimentar os trabalhos, homem que os homens não faziam caso, era humilhado. A Bíblia diz que ele foi levado ao matadouro, a Bíblia diz que ele vai como ovelha muda ao matadouro, e a palavra do Senhor nos apresenta esse Cristo sofredor, em Isaías capítulo de número 53, e falando desse Cristo, que muitas vezes foi rejeitado pelas pessoas, rejeitado em cidades, rejeitado em casas, rejeitado pelos religiosos,
rejeitado muitas vezes por multidões, mal compreendido, chamado de embusteiro. Quantas vezes o nosso Senhor, o nosso Salvador, foi maltratado? E às vezes nós que estamos nessa terra não queremos passar nada, né? E quando nós passamos alguma coisa, nós já estamos querendo largar Jesus, deixar o barco, não é verdade? Mas Cristo nos ensina que vale a pena humilhar-se debaixo da potente mão de Deus. São ensinos de Cristo Jesus para as nossas vidas. E Ele foi humilhado em Nazaré. É do seu conhecimento que Ele é rejeitado em Nazaré. Ele não é rejeitado só em Nazaré. Ele é rejeitado em várias cidades. Ele é rejeitado em Gadara. Em Nazaré, quando Ele é rejeitado, Ele sai de Nazaré. E a história bíblica nos apresenta Jesus agora em Cafarnaum. Eu amo isso aqui, de ver Jesus entrar em Cafarnaum, sair de Cafarnaum. Por muitas vezes você vai ver isso na Bíblia Sagrada, Ele entrando, Ele saindo, Ele estando. Jesus esteve em Cafarnaum e os de Cafarnaum foram privilegiados em ter Jesus residindo ali por um bom tempo naquela cidade. Quantas cidades que Jesus poderia ter escolhido para que ele fosse residir, para que ele fosse morar? Jesus escolhe Cafarnaum, e é em Cafarnaum que ele vai fazer o seu quartel-general, e ele fica um bom tempo. É de Cafarnaum que Jesus saiu muitas vezes para a evangelização, para a pregação do evangelho. De Cafarnaum, Jesus saiu de a pé, saiu de jumento, Jesus saiu de barco. De Cafarnaum, Jesus saiu, Jesus entrou, chegava, saía, e as pessoas de Cafarnaum, meus irmãos, foram privilegiadas em ter esse morador chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, na sua cidade. Agora, só para você melhorar o aleluia, você, como casa de Deus, você é um privilegiado em ter esse morador chamado Espírito Santo. Se isso é verdade, aumente o barulho desse aleluia, porque você é um privilegiado em ter Jesus morando em você. Jesus não é um hóspede na sua casa, Jesus não é um hóspede na sua vida, Ele precisa ser morador, o principal morador. Ele mora lá em casa, Ele vive lá em casa, Ele comanda lá em casa, Ele reina lá em casa, Ele dita as regras lá de casa, Ele comanda meu casamento, Ele comanda meus filhos, Ele comanda minha família, Ele é que comanda as minhas finanças. É Ele o centro do meu lar, é Ele o centro da minha casa, é Ele o centro da minha família. Jesus, Jesus, Jesus. Então, Jesus, o texto diz, no versículo de número 24, que tendo eles, porque ele não estava sozinho. O texto nos apresenta que eles chegaram. Quem? Jesus e seus seguidores. Jesus está chegando em Cafarnaum novamente. Tinha saído, tinha passado dias, e agora ele está novamente chegando em Cafarnaum. E é incrível, quando você estuda outras passagens que Jesus, ele está em Cafarnaum, você vai ver que mesmo Jesus residindo em Cafarnaum, quando ele chegava, a casa enchia. Porque, meu irmão, minha irmã, é gostoso ouvir Jesus, é maravilhoso ouvir Jesus. Você não enjoa em ouvir Jesus, o nome de Jesus. Pode-se falar o nome de Jesus o dia todo, a noite toda, falar a história de Jesus o dia todo, a noite toda, e você vai sempre querer escutar um pouco mais. Fale mais, pregue mais, fale mais o nome dele, pregue mais o nome dele, porque é gostoso. As casas enchiam, os templos enchiam, as sinagogas enchiam, os sopés dos montes enchiam, as ruas enchiam, os lugares eram cheios, aonde Cristo estava, aonde Cristo chegava.
E quando Jesus chegava, geralmente, Jesus operava milagres, Jesus operava prodígios, operava sinais, e as pessoas eram abençoadas por ele. E o texto diz que eles chegaram, e quando eles chegaram, esse dia, foi um dia de cobrança, e essa cobrança, ela vem para o apóstolo Pedro, para aquele que era seguidor de Cristo, que estava sendo trabalhado por Jesus. Todos vocês sabem como era o temperamento do apóstolo São Pedro. E Jesus trabalhou todas as áreas da vida do apóstolo São Pedro. Quem anda com Jesus precisa entender que vai ser trabalhado por ele. Eu vou repetir isso para você melhorar o aleluia. Quem anda com Jesus precisa entender que vai ser trabalhado por ele. E ele vai trabalhar a história das nossas vidas. Não adianta, ninguém passa, ninguém fica isento disso. O capítulo de número 17, versículo de número 24, os cobradores das dracmas do templo, eles foram diretamente no apóstolo São Pedro, que é o que o texto nos apresenta. Veja bem, tendo eles chegado a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro. Por que não foram diretamente em Jesus? Por que eles não foram logo em Jesus e perguntaram se ele não ia pagar as dracmas do templo? Mas o texto diz que eles vão a Pedro, é o que o texto está dizendo. Aproximaram-se de Pedro os que cobravam as de dracmas, e lhes perguntaram: o vosso mestre não paga as de dracmas? O vosso mestre não paga as contas? O vosso mestre não paga os impostos? O apóstolo São Pedro, ele agora diz: ele paga. Você recebe isso? Ele paga. Você teria coragem de dizer isso? Você teria coragem de defender o seu mestre? Como o apóstolo São Pedro disse, ele paga. É como se Pedro estivesse respondendo a eles: eu tenho andado com ele, nós temos ficado na mesma casa, nós temos comido do mesmo pão, eu tenho visto o comportamento dele, seus cheques são certos, sua conta é certa, suas dívidas é certa, ele anda certo, ele paga. Guarde essa palavra. E quando o apóstolo São Pedro recebe essa palavra, quero crer que ele talvez tenha ficado preocupado. Eu sei que ele paga, mas como é que a gente vai pagar isso? Eu sei que ele faz, mas como será isso? Não é isso que às vezes te intriga? Não é isso que às vezes te preocupa? Você sabe que Deus é Deus, você sabe que Ele é Senhor, você sabe que Ele pode, você sabe que Ele faz, como Ezequiel, quando Deus disse a Ezequiel: Ezequiel, esses ossos poderão viver? Ezequiel diz: tu sabes. Deus não queria que Ezequiel apenas soubesse, Deus queria que Ezequiel cresce. Vou repetir isso para você melhorar o aleluia. Deus não queria que Ezequiel apenas soubesse, Deus queria que o profeta Ezequiel cresce. Filho do homem, poderão esses ossos reviver? Filho, Deus vivo, Deus poderoso, Deus grande, Senhor, tu sabes, eu sei, mas quem vai profetizar é você. Profetiza sobre esses ossos. Não vale só saber que Deus é grande, que Deus faz, é necessário crermos, é preciso crer que Ele faz, que Ele opera, que Ele cura, que Ele batiza no Espírito Santo, que Ele salva, que Ele perdoa os nossos pecados e nos leva para o céu de luz. O apóstolo São Pedro, quando chega na casa, não precisou de dizer nenhuma palavra para Jesus. Certamente eles pegaram Pedro a sós, em um canto,
porque da sinagoga, eu falo isso com muita humildade para vocês, tivemos a oportunidade de estar em Cafarnaum, da sinagoga à casa, a suposta casa do apóstolo São Pedro, você não gasta nem 5 minutos, rapidinho você já está na casa. E quando o apóstolo Pedro chegou, quando eles chegaram na casa, o texto diz que Jesus antecipou. Olha só o que o texto diz. Disse ele, quando ele responde aos cobradores de dracmas, disse ele, sim, quando ele entra, verso 25, ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou. Amém ou não amém? Estamos falando de um Deus que sabe de todas as coisas. Estamos falando de um Deus que vê todas as coisas. Estamos falando de um Deus que pode todas as coisas. Queria que você alegrasse seu coração em receber essa palavra, porque Ele sabe de tudo que se passa nesse dia. Aleluia, embora a palavra ainda não chegou até a sua boca, Ele já sabe qual é a palavra. Embora você não tenha falado ainda, nem em gemidos, nem expressado em lágrimas, Ele já sabe o que se passa com você. E eu sei que você não expressou, talvez você não tenha falado, talvez você não tenha orado, mas isso está entalado na sua garganta. E o Espírito de Deus te trouxe nesta noite de domingo para lhe dizer: eu tenho a resposta que você precisa para esta noite, para esta semana. Bendito seja o Senhor. Ao entrar no recinto em que Cristo estava, irmão, quem entra na presença de Jesus pode ficar em paz, porque aquilo que precisa ser curado é curado, aquilo que precisa ser tratado é tratado, aquilo que precisa ser libertado é libertado, é resolvido. Glorificado seja o Senhor. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, perguntando: Simão Pedro, os homens estão cobrando os impostos do rei da terra, ou tributo, dos seus filhos ou dos alheios? Ele respondeu, versículo de número 26, quando ele respondeu, dos alheios, disse-lhe Jesus, logo os que são isentos são os filhos. O que é que Jesus está dizendo para eles? Eu venho da linhagem de Davi. Quem é que não conhece o capítulo de número 17 de 1 Samuel? Quando Saul colocou isento os impostos para aquele que matasse o gigante Golias. E Davi entra na fila e mata-o. Casa com a filha do rei, recebe todos os benefícios, inclusive esse era isenção dos impostos. Quem não gostaria de ter isenção de impostos, evangelista Mateus? Principalmente no país que nós vivemos. Louvado seja Deus. Jesus está dizendo para Pedro, a gente não precisaria pagar, eu não precisaria pagar, mas nós vamos pagar para dar exemplo, nós vamos resolver esse problema. Bendito seja o Todo-Poderoso. Versículo de número 27 do texto de Mateus capítulo 17. Quem está ouvindo a mensagem de Deus aí? Mas, para que não os escandalizemos, Jesus está dizendo aqui, era necessário uma ação do apóstolo São Pedro. Primeiro, crer naquilo que ele tinha afirmado, naquilo que ele tinha falado. Ele paga, aleluia ou não aleluia? Segundo,
Pedro precisava agir. Você e eu precisamos fazer, no mínimo, a nossa parte. A sua parte, você precisa fazê-la. Não espere as pessoas fazer por você. Tem coisas que não é Deus que vai fazer, é você que vai fazer. Você entra com a sua parte, Deus entra com a parte dele. E assim a gente trabalha com esse Deus tão grande, esse Deus tão poderoso. E a nossa parte é a mínima, a nossa parte é pequena. O Senhor está dizendo para o apóstolo Pedro: vai, ou seja, movimente-se. Você quer milagre? Quer pagar as dracmas? Você quer pagar suas dívidas? Faça alguma coisa. Jesus está dizendo aqui: movimente-se, vai. É uma ordem de Jesus ao apóstolo São Pedro, no versículo de número 27 do texto. Vai aonde? Jesus está dando norte. Quero crer que Jesus está falando com a gente dentro desse texto. Primeiro, ele está dizendo: movimente-se, faça alguma coisa. Você vai ficar parado com os braços cruzados, vendo os problemas, vendo as lutas, vendo o adversário pelejar contra seus filhos, pelejar contra sua família, pelejar contra o seu casamento, sua empresa, seu trabalho, sua saúde, e você não vai agir? Faça alguma coisa. Peleje pelos seus filhos, peleje pelo seu casamento, peleje pela sua família, peleje pela sua saúde, peleje pela sua fé. Se movimente, não fique esperando acontecer as coisas. Aleluia, glória a Deus. Vai, movimente-se. Aí Jesus dá o norte. Você recebe essa palavra ou deixa para depois? O Deus que está dizendo esta noite: movimente-se, é o Deus que está dando norte. Recebe essa palavra para você e para sua casa. Ele está dando norte esta noite de domingo. Ele está te orientando aqui. Tu não vai sair daqui sem rumo. Tu não vai sair daqui sem norte. Tu vai sair daqui norteado por aquele que sabe todos os caminhos. Aquele que te diz esta noite: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei as portas de ferro, despedaçarei os ferrolhos de bronze, para te dar as riquezas encobertas. Recebe esta palavra, e se você crê nessa palavra, diga pelo menos a uma pessoa próxima de você: Ele está te dando norte. Do jeito que você falou, você desanimou mais ele ainda, mas diga para ele: Jesus Cristo está te dando norte. Diga a esta pessoa: Ele conhece o caminho da bênção, o caminho da resposta, o caminho do milagre, o caminho da salvação. Ele é o próprio caminho. Aleluia, glória a Deus. Aí Jesus, ele diz para o apóstolo São Pedro: pegue o anzol. Desta feita, Jesus não está dizendo para o apóstolo São Pedro pegar redes. Irmãos, veja como muda os milagres. Vejam como muda a forma de Jesus operar milagres. Quem anda com Jesus não anda em mesmice. Desculpe-me, mas tem gente que vive a vida toda em mesmice e nunca tem experiências profundas com o Senhor. Você não tem porque você não quer. Você não tem porque você não entra onde Ele está. Você não tem porque você fica no pátio da vida e não entra no Santo dos Santos. Você não tem porque não acredita no poder da grandeza desse Deus. Quem entra no centro da presença desse Deus vai andar em novidade de vida, vai ver milagres, vai ver prodígios, vai ver sinais. Talvez você esteja esperando Ele curar de uma forma, Ele vai curar de outra forma. Quando a multidão estava pensando: hoje Ele multiplica pães de novo, Ele não multiplicava pão.
O dia que a multidão estava pensando, hoje ele vai transformar água em vinho de novo. Ele não transformava água em vinho. O dia que eles pensavam, ele vai curar um surdo hoje, ele curava um mudo. Hoje ele levanta um paralítico, ele levantava um defunto da cova. Ele vai trabalhando de diversas formas, de diversas maneiras. Recebe isso para a sua vida. Ele sabe como trabalhar de muitas maneiras. Talvez você esteja esperando o seu milagre de um lado, seu milagre vai vir de outra forma. Quem é que estava esperando que o milagre de Samaria vinha de 4 leprosos? Pela instrumentalidade de 4 leprosos? Todo mundo de olho em Eliseu, todo mundo olhando para Eliseu. Eliseu profetizou, Eliseu vai fazer alguma coisa. Quando Eliseu fala, as coisas cumprem. Eliseu mandou cavar cova, veio água. Eliseu mandou jogar sal, as águas foram saradas, a terra foi sarada. Eliseu flutuou o machado através do poder de Deus. Mas de repente Deus só falou através de Eliseu, mas vai cumprir através de 4 leprosos que ninguém estava esperando vir milagre de lá. Eu não sei, mas de repente o Espírito Santo está falando com alguém aqui. Talvez você está esperando no governo, talvez você está esperando no presidente, talvez você está esperando no prefeito, talvez você está esperando em alguém desta cidade, num advogado, no juiz, no médico, talvez você esteja esperando na economia brasileira, e Deus está dizendo, eu tenho forma que você não sabe. Eu vou agir de forma diferenciada. E o Espírito de Deus está dizendo a pessoas aqui, eu vou agir de uma forma que você não espera. Eu vou usar quem você pensa que eu nunca usarei. Me canta lá. Se você recebe essa palavra, levanta a sua mão lá no 3º andar, abre essa sua boca, porque papai está dizendo, movimenta no glória, movimenta no aleluia, movimenta na oração, movimenta na fé, movimenta no agir, porque eu vou trabalhar, e eu vou trabalhar da forma que eu vou te deixar boquiaberto, eu vou te deixar maravilhado. Tu vai olhar e vai dizer, eu pensei que vinha de um jeito, veio de outro, eu achei que viria assim, e papai está dizendo, a bênção vai ser maior do que a expectativa. Sós do aleluia, abre a boca para dar glória para esse Deus que é digno de ser adorado. Urialamashandaraia, ori canta la basuri me canta laia, Nurialabassuria. Oh, Espírito de vida, aleluia, quem tem o Espírito tem vida. Jesus não está dizendo para Pedro agora, lance as redes. Jesus está dizendo para o apóstolo São Pedro, lança o anzol. Mas tudo é milagre. Gritem comigo, tanto anzol. No dia que você falou, você desanimou agora o pregador. Diga, tanto anzol como redes vira milagre na mão daquele que está guiado, dirigido pelo Eterno. Não importa se é anzol, não importa se é rede, não importa se é só um pedaço de pau. Se é um pedaço de pau, o mar vai se abrir através do poder de Deus. Não importa se é só uma queixada fresca de jumento, mas gente vai perder a orelha através do poder de Deus. Não importa se é 300, mas o milagre vai acontecer. Não importa se é só 5 pães e 2 peixinhos, o milagre vai acontecer. Não importa se é só uma agulha, mas o milagre vai acontecer. Deus é Deus, e Ele está te dizendo esta noite, não importa a forma que eu estou trabalhando, que o milagre vai brotar, vai brotar. Fique em paz, durma em paz, tenha uma semana em paz. Só para esse irmão ficar mais alegre do que ele está, dê a sua mão para ele, aperta a mão dele e diga para ele, cuidado, você acabou de segurar
na mão de uma labareda de fogo. E do jeito que eu estou aqui, cheio de Deus, até a tampa, até lenha verde, perto de mim, vai pegar fogo. Diga para ele: eu vou sair daqui tão abençoado, que as bênçãos de Deus vai me acompanhar, e aonde eu colocar as minhas mãos, vai ficar abençoado por Deus. Se você acredita, levanta as duas mãos lá no terceiro andar, solta o glória a Deus mais lindo que você tem, só para deixar esse ambiente mais bonito do que já está. Eu sinto Jesus nesse altar, eu sinto o cheiro de santidade nesse altar. Você que tem muito tempo que não fala em línguas estranhas, seja renovado agora em nome de Jesus. Você que o diabo diz para você que você não conseguiria glorificar a Deus essa noite, não conseguiria se alegrar, você sairia daqui fracassado. Mostre para Satanás que quem está aqui dentro dessa casa é maior que os demônios, abrindo a sua boca e glorificando o Senhor e falando em variedades de línguas estranhas. Em casa, onde você estiver acompanhando esse culto, receba a presença que está aqui. Quem é do glória, pelo amor de Deus, faz barulho de glória. Quem é do aleluia, pelo amor de Deus, faz barulho do aleluia. Quem é das línguas estranhas, faz barulho de línguas estranhas. Ele está aqui, Ele está aqui. Ele está na casa, Ele está na casa, Ele está na casa, Ele está na casa, Ele está na casa. Pode tocá-lo, pode recebê-lo. Ele está na casa. Oh glória. O texto diz: lance o anzol. Você tem coragem essa noite? Mesmo que pescar com anzol é mais difícil que pescar com rede. Muitas vezes Jesus não vai te levar pelo caminho mais fácil. Oh glória. Vai te levar por caminhos que você vai olhar e dizer: nesse caminho eu não vou encontrar solução. Parece que está tudo errado, tudo que Deus falou comigo, eu estou totalmente o inverso do que Ele havia me dito. Quando Deus levou Israel para atravessar o mar e ir pelo deserto para alcançar a terra de Canaã, terra que emana leite e mel, não os levou pelo caminho mais fácil. Quando Deus levou José para o Egito, Deus não o levou pelo caminho mais fácil. Quando Deus levou Davi ao trono, Deus não o levou pelo caminho mais fácil. Nem sempre os caminhos serão fáceis, mas quem anda com Deus vai vencendo os obstáculos. Recebe isso para sua casa, recebe isso para sua família. Quem sabe você esta noite está com apenas um anzol na sua mão e você está preocupado. Você está preocupado e dizendo: a chance de alcançar milagre é mínima na minha vida, na minha casa, na minha família. Mas o Espírito de Deus está dizendo: sou eu te conduzindo, sou eu te dirigindo. Fica em paz, porque o que é impossível a você é possível a mim. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Lança o anzol.
Olha o que o texto diz, ainda versículo de número 27. Lança o anzol, tira. Tira o primeiro. Escute isso. Deus não é Deus de resto. Quantas vezes eu e você queremos dar o resto para Cristo? Tire o primeiro. Você está entendendo o que Deus está falando com a gente? Se Ele que é Deus, o que João 3,16 diz? Deus amou o mundo de uma tal forma que deu o seu único filho. Billy Graham disse que ele tinha um único filho e fez dele um verdadeiro missionário. Ele não emprestou, ele não alugou, ele deu. Que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o melhor do céu. Amém ou não amém? Amém ou não amém? E aqui ele está dizendo, você vai pegar o primeiro. Aleluia. Você recebe isso para essa semana? Você toma posse dessa palavra? Então receba essa palavra. Tira o primeiro peixe que subir. Não, para resolver esse problema não vai precisar tantos peixes subirem. Para resolver esse problema seu, basta um peixe subir no anzol. Isso me encanta. Quando leio essa maravilha falada por Cristo Jesus, porque certamente se Jesus quisesse fazer como ele fez com o apóstolo São Pedro quando lançou as redes, ele teria feito, subido vários cardumes e cardumes de peixe. Mas Jesus está mostrando aqui, esse problema particular aqui, esse problema desse dia, basta apenas um peixe. Os demais podem ficar embaixo, mas vai subir o primeiro. E quando este primeiro peixe que subir, seu problema vai estar resolvido. Recebe isso no nome do Senhor. Seu milagre vai brotar. Seu milagre vai vir. Você levanta a sua mão direita para receber essa palavra. Essa semana, papai está dizendo para nós, o milagre vai brotar, o milagre vai vir, na medida da necessidade, na medida da precisão, o milagre vai brotar. Aleluia! Isso aqui é da gente dar glória a Deus em pé. Tira. Deus fala com a gente, tira pelo olho da fé. Tira através da fé o teu milagre. Pega-o através da sua fé. Pega-o teu milagre. Tira-o. Quem está comigo na mensagem do Senhor para nós esta noite, você tem coragem de levantar as suas duas mãos lá no terceiro andar? Grita pelo menos para um irmão perto de você, nós vamos. Do jeito que você falou, você desanimou ele. Diga para ele, nós vamos esta noite, pela bondade e misericórdia de Deus, entrar na despensa aonde não falta milagres, e nós vamos tirar de lá milagres,
Diga bem alto para esse crente que está perto de você: Moisés tirou o milagre de lá, Abraão tirou o milagre de lá, Jó tirou o milagre de lá, os patriarcas tiraram o milagre de lá, os profetas maiores, menores tiraram milagres de lá, os apóstolos tiraram milagres de lá, os pais da igreja tiraram milagre de lá, a igreja odierna continua tirando milagre de lá, e os milagres não cessam. Com as suas duas mãos levantadas ainda, aleluia. Olha o que o Pai está dizendo: tira. Olha o que o Pai está dizendo: pega. Olha o que o Pai está dizendo: tem. Se eu estou falando é porque tem. Se eu estou falando que tem milagre é porque tem. E o teu milagre pode não brotar como brotou o milagre de Pedro aqui do mar, mas teu milagre pode brotar esta noite do céu, e lá é garantido, lá não falha, lá não falta. Em um ato de fé, por gentileza, levanta as suas mãos lá no terceiro andar assim. Você tem coragem de entrar nesta noite, nessa dispensa maravilhosa, que não quebra, que não falha, que não fale. Lá tem tudo quanto você precisa. Ele tem o que você precisa, homem. Ele fará o que você precisa. Canta, 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 canta. Glorifica meu nome, diz o Senhor, porque eu sou Deus de resposta para ti. Rabanto cominaia. Só os que vieram esta noite de domingo e acreditam que vão levar milagres, mete essa mão pentecostal lá no terceiro céu, através da fé, e pegue aquilo que você precisa para esse momento. Os irmãos do glória, quando eu contar 3, você vai dar um brado de glória, o mais alto que você puder. Em casa, faça isso, porque quando você estiver dando esse brado de glória, eu creio que milagres vai estar acontecendo na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, na sua empresa, no seu trabalho, na sua saúde. Cambábia, séria, naia, rebanto, cominaia, séria. No 3, eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. Só quem acredita abre a garganta e faz barulho de glória, porque o céu está descortinado para nós. E não tem capeta que impede Ele enviar milagres esta noite. Estou fazendo descer, estou fazendo subir milagres. Eu faço descer milagres, eu faço subir milagres. É Kambaba Xandaraia. Aí Jesus disse para Pedro: Pedro, o primeiro que subir, você pega. E quando você pegar, você vai abrir a boca. Geralmente quando você ganha um presente, seja na sacola ou no papel de presente, o que você faz? Você desembrulha isso. Se é uma sacola, você abre. O que Deus está dizendo para a gente essa noite? Tenho surpresas para a sua vida. Você não pegou, e é profético isso. Vai chegar, vai bater na sua porta, e vai dizer: morador tal, fulano de tal, fulana de tal, mora aqui, mora. É para ele, é para ela.
Bata a mão na mão desse crente que está perto de você e diga para ele: essa semana te prepare, porque a bênção vai ser tão grande que não é você que vai sair correndo atrás da bênção, é a bênção que vai sair correndo atrás do seu endereço. Se você crê no que você está falando, faz barulho de glória para esse Deus. Abre. Aleluia. E quando você abrir a boca do peixe, irmão, Deus é Deus, né? Deus é Deus, usa até os animais. Tem uma mensagem que eu prego sobre os animais que Deus usa. Você vai abrir a boca do peixe. Quando você abrir a boca do peixe, olha, tudo Pedro agindo, trabalhando, movendo, escolhendo o anzol, indo para o mar, pescando, pegando peixe. Agora o Senhor está dizendo para ele nesse texto, para Pedro e para mim e para você: abre o embrulho, abre a sacola, abra, porque tem. Você pega ou deixa para o próximo culto? Abra, porque tem. Aleluia, aleluia, aleluia. Abrindo-lhe a boca, encontrarás. Ato de fé é você pegar o primeiro peixe. Talvez Pedro deve ter pensado: mas logo o primeiro, por que não o segundo? Por que não o terceiro? Abrindo, ouvindo o primeiro peixe, você pesca-o, e você pega-o, e você pega-o, receba, e você pega-o, e você pega-o, e você receba-o, e abrindo a boca, ato de fé. E aqui, evangelista Mateus, Jesus vai resolver dois problemas. Jesus vai resolver o problema de Pedro, mas também vai resolver o problema do peixe. Porque imagine você, evangelista Mateus, esse peixe, guardando esse estáter, vendo os peixes comerem, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, e esse peixinho via as coisas, não podia comer, e esse estáter está engasgado na sua garganta. Jesus vai resolver o problema de Pedro, e Jesus vai resolver o problema do peixinho. Você pode dizer para mim, você pode dizer para Jesus: esta noite, é para Jesus, diga: esta noite, Jesus, eu creio que o problema que eu estou enfrentando, a solução vai ser tão grande, a bênção vai ser tão grande, que vai me atingir, vai atingir minha família, vai atingir a quem eu estudo com ele, a quem eu trabalho com ele, a quem eu convivo com ele, vai atingir a rua da minha casa, vai atingir o bairro, vai atingir a cidade. Todos serão agraciados com a bênção desse Deus. Você crê? E o apóstolo Pedro abre a boca do peixe. Quando abre a boca do peixe, não tinha 4 dracmas, tinha um estáter, que equivalia a 4 dracmas, veio na medida. Você pode repetir isso? Virá na medida. Aleluia ou não aleluia? Tem dia que Deus faz sobejar, mas tem aquele dia especial que você está precisando de algo. De repente você diz: meu Deus, chegou na hora. Meu Deus, chegou a quantia que eu precisava, do jeito que eu precisava. Você pega ou deixa para o próximo culto. Aleluia ou não aleluia? Bendito seja o nome do Senhor. Encontrarás. E Jesus fala a quantia, a quantidade. Jesus não disse: encontrarás 4 dracmas.
Jesus disse: você vai encontrar um estáter. O que Jesus disse é verdade. A sua palavra é verdadeira, é poderosa, é gloriosa. Versículo ainda 27. Toma-o. Você consegue receber isso? Então toma-o, receba-o da parte de Jesus. Toma-o e dá-lhe por mim e por ti. Eu quero encerrar essa palavra. O Mateus falou bem baixinho para mim aqui. Hoje nós vamos até a meia-noite, mas eu não vou fazer isso com vocês, até porque eu não tenho argumento para isso. Mas é só uma brincadeira, que você não pode mexer com o horário de crente, que dá problema. Mas eu quero encerrar repetindo com você, dizendo: o meu mestre, mais forte, o meu mestre paga. O meu mestre não fica devendo nada para ninguém. Diga: o meu mestre já pagou a maior dívida da humanidade. O resto para ele é fichinha. Salmos 49, versos de número 7 ao 9. Por isso, a nossa redenção, ou a redenção da nossa alma, ela é caríssima. Recebe essa palavra para você ir no glória melhor. Se ele já pagou a maior dívida da humanidade, o que é esse probleminha para ele aí? Isso não é nada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 6, versículos de número 20, o apóstolo Paulo nos diz: fostes comprado pelo mais elevado preço. Era para você ter dado um caprichado glória. Eu vou repetir: fostes comprado pelo mais elevado preço. Aí Pedro, o apóstolo Pedro vai falar na sua epístola, em 1 de Pedro 1,18, Pedro diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fomos resgatados das nossas más maneiras de viver, mas fomos comprados pelo preço de sangue. Aleluia! Glória a Deus! Paulo ainda escrevendo aos Colossenses, capítulo de número 2, versículos de número 14, e havendo riscado, isso eu gostaria até que você falasse também, e havendo, com um sorrisão assim para atravessar o mês, diga aí: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, a cédula negativa, ele a rasgou. Se ele merece um glória do mais alto e caprichado, levanta a sua voz e abre essa boca para glorificar aquele que paga. Já pagou. Prepare para a gente exaltar a Jesus no que Paulo escreve em 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a 14. Pois ele nos resgatou. Meu irmão, isso aqui é de dar glória a Deus em pé. Olha só que riqueza. Isso é uma profecia. Isso é uma palavra profética para mim e para você. Não mais profética porque já se cumpriu. Mas Paulo reafirma isso, dizendo: pois ele nos resgatou
do domínio das trevas. Aleluia, não aleluia? Ele nos resgatou do domínio. Do domínio das trevas, e nos transportou para o reino. Você não está comendo na tábua com Satanás. Você não está vivendo no reino das trevas. Glorifique ao Senhor, porque eras cativo, eras prisioneiro, eras escravo. Hoje estás livre através do sangue glorioso de Jesus Cristo. E você está comendo na mesa do Rei. Essa você precisa até bater na mão desse irmão aí e dar um sorrisão para ele. Diga para ele: dá glória, crente, porque você foi transportado do domínio das trevas para o reino do seu Filho Jesus Cristo. Eu encerro com um texto de Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 9. Gritem comigo: Ele já pagou. Mais forte: Ele já pagou. A maior dívida da humanidade. Por isso esta noite eu dou-lhe glória. Ela é o quê? Ela é sua filha, neta. Põe a mão sobre a cabeça dela. Receba de Deus o que eu lhe entrego esta noite. Reservei para esse dia, reservei para este momento, diz o Senhor. Farei coisas novas fluírem e acontecerem. Meu nome vai ser glorificado e verás como eu vou fazer. E compreenderás o que eu vou fazer. Vó, glorifica a Deus, porque tem algo no mundo espiritual acontecendo agora em prol da tua neta, e que o nome do Senhor vai ser glorificado. Bendito seja o Senhor. Queridos, para me encerrar, eu quero citar um texto com vocês, um texto que está em Apocalipse capítulo 4, versículo de número 9. Gritem comigo, mas fala gritado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Digno és. Mais forte: digno és de abrir o livro, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povos e nações. A dívida já foi paga. A dívida das dracmas era fichinha para ele pagar. Pegue na mão desse crente que está perto de você, aperta a mão dele, diga para ele: eu quero lhe desejar a semana das semanas, o mês dos meses, o ano dos anos. Este ano, diga para ele: este ano não vai ser do jeito que os homens estão dizendo, do jeito que os demônios estão dizendo, mas vai ser do jeito que a palavra está dizendo. Vai, diga para ele: vai acontecer o extraordinário. Diga para ele: não temas, se você só tem um anzolzinho na sua mão.
Estão criticando do anzol, estão olhando dizendo é só um anzolzinho, mas papai está dizendo é através desse anzolzinho que eu vou fazer o meu extraordinário acontecer. Bendito seja Deus. Coordenadora do círculo de oração das irmãs desta igreja, o Senhor esta noite alivia um peso sobre os ombros. Eu não sei o nome dela, você citou aqui, a que coordena as irmãs aqui, que você citou o nome dela, que está fazendo as inscrições, missionária Cida. Deus me diz, estou tirando como se fosse um peso. Eu tenho visto a aflição, a angústia da alma muitas vezes, mas tenho visto a perseverança, mulher, e eu estou trazendo bálsamo para a ferida, estou trazendo alento na dor, estou trazendo paz no vale. Descansa e canta para a glória do meu nome, porque eu sou o Deus do refrigério, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Pegue por gentileza na mãozinha desse crente que está perto de você, diga para ele: ô abençoado de Deus, se Jesus já pagou a dívida, a maior dívida da humanidade, esse teu probleminha não é nada. Então me dá um sorriso aqui e vamos no glória, porque esta noite é noite de vitória, é noite que vamos sair daqui vitoriosos pelo poder do Senhor. Diga para ele: do jeito que eu estou aqui, abençoado, tudo que tiver perto de mim vai ficar abençoado. Se tiver pessoas enfermas, vai ser curada. Se tiver pessoas tristes, vai se alegrar. Se tiver crise, vai sair da crise, porque o Senhor está na minha vida, e eu vou ser boca de Deus para a sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Levanta as duas mãos lá no terceiro andar. Eu vou contar até 3, e no 3 eu quero que você dê o grito da sua vitória. E quando você estiver dando esse grito de vitória, lembre da sua casa, lembre da sua família, lembre das suas finanças, lembre da sua saúde, lembre da salvação da sua casa, lembre dos seus vizinhos, lembre do seu pastor, lembre da igreja que você congrega, lembre do que Deus está te dizendo, e você vai soltar esse grito, essa rajada de glória, misturado com línguas estranhas, com profecias, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Se o amado sonoplasta pode me dar um pouquinho só de sono retorno aqui, depois vou te dar um abraço pentecostal. Bendito seja o nome do Senhor. Diga: Deus, esta noite eu gritarei para glorificar-te, porque tu é digno da minha glória, da minha honra, e como sinal que o Senhor está recebendo a minha adoração, eu gostaria muito que o Senhor me tocasse com alegria do céu, com resposta do céu. No 3 você solta esse brado de glória, o mais alto que você puder soltar. Nós vamos gritar juntos, e muralhas cairão no nome do Senhor Jesus. Abate na raia, ore minaia teria. O irmão foi apresentar de camisa cor rosa, lá atrás, junto, me parece, com a esposa, de blusa branca. É visitante lá atrás, de camisa rosa. Isso, você que levantou as mãos, levanta as suas duas mãos, meu filho. Grandes coisas fará o Senhor por ti, dentro desses 3 meses vindouros. Fará o Senhor grandes coisas, o nome dele será glorificado. Bendito seja o Deus de Israel. No 3, eu conto 2. No 3, você rasgue a sua alma e solte esse brado de glória, o mais alto que você puder. Eu conto 3. Abre a sua voz, solte esse brado de glória.
o mais alto que você puder. Onde houver uma boca te dando glória, Senhor, toca nela agora. Toca agora. Toca agora. Toca agora. Toca agora. Toca agora. Toca agora. Quem é do glória, abre a boca para dar glória. Quem é do aleluia, abre a boca para dar aleluia. Não temas, ó pequeno rebanho, eu estou cuidando de vós. Não temas, eu sou o vosso Deus. Abarabachandaraia. Senhor, a tua graça me basta. Vamos cantar. Sem tua presença